Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Ágora do Conhecimento. Hoje a nossa aula será de Física e falaremos sobre a temática força e movimento. E para essa aula eu separei os principais pensadores que falaram sobre essa relação. E o primeiro deles é esse cara aqui, cujo nome é Aristóteles, que dizia o seguinte: a força é responsável pela manutenção do movimento, de tal forma que, se sobre um corpo parar de existir uma força atuante sobre ele, o que é que vai acontecer? Ele deixa de se movimentar. Então, olha essa imagem aqui. Imagina que esse corpo, eu começo a aplicar uma força F, eu consigo deslocá-lo até aqui. A partir do momento que eu deixo de aplicar a força, esse corpo deixa de se movimentar. Tranquilo? O segundo pensador é esse cara aqui, que é chamado de Galileu Galilei. E ele dizia nada mais nada menos do que a força é responsável por provocar mudança no movimento. E para fundamentar a sua teoria, o que foi que ele fez? O seguinte experimento. Ele pegou uma mesa e nessa mesa tinha alguns grãos de areia. Eu quero que você imagine que tem uma bola sobre ela. E aí eu dei um peteleco e esse peteleco teve uma força F. E consegui, através desse peteleco, deslocar a bola até aqui, por exemplo. E aí o que foi que aconteceu? Ele pegou, limpou um pouquinho essa mesa e depois deu outro peteleco. Ainda tinha alguns grãos de areia. Deu outro peteleco e eu percebi que ela se deslocou um pouquinho mais. Então o que foi que ele fez? Limpou a mesa totalmente, deu outro peteleco e percebeu um deslocamento ainda maior. Então ele pensou, se eu passasse cera na mesa e deixasse perfeitamente polida, essa bola ia se deslocar infinitamente. Beleza? Então, para Galileu, a força é responsável por provocar mudança no movimento. E aí imagina que, se o espírito aristotélico chegasse para falar com Galileu e dissesse assim: Galileu, eu entendo que a força é responsável por provocar mudança no movimento. Mas me diz, o que é que mantém o movimento? E a resposta de Galileu poderia ser nada. Mas aí ele disse, é uma tendência natural dos corpos. E a essa tendência natural dos corpos, ele deu o nome de inércia. Tranquilo? O terceiro pensador que a gente precisa saber é Isaac Newton. Mas antes de trabalhar as leis de Newton, é importante lembrar alguns conceitos principais, dentre eles o conceito de massa, que nada mais é do que a medida da inércia. De tal forma que, quanto mais massa um corpo tem, mais inércia ele tem, ou seja, mais resistência à mudança do movimento ele tem. Por exemplo, o que acontece quando a gente vê nos trânsitos em um carro e uma moto parado no sinal. O que vai acontecer? A moto ela consegue sair com uma velocidade muito maior, ela consegue sair mais rápido. Por quê? Porque ela tem uma massa menor, ou seja, ela tem uma resistência menor, ela consegue sair com mais facilidade. Já o caminhão, ele apresenta mais massa. O que é que acontece? Ele não consegue sair tão rapidamente porque existe uma grande resistência para provocar essa mudança de movimento, beleza? O outro conceito seria o conceito de equilíbrio, que pode ser classificado de duas maneiras. Ele pode ser um equilíbrio estático, quando eu estou falando de um corpo que está em repouso, e pode ser um equilíbrio dinâmico, quando eu estou falando de um corpo que está em um tipo de movimento retilíneo e uniforme. Tranquilo? Um outro conceito que vocês precisam saber é o de referenciais. Os referenciais eles podem ser classificados como referenciais inerciais e referenciais não inerciais. O que seriam referenciais inerciais? São aqueles que estão em equilíbrio, ou seja, ou estão em repouso ou eles estão em movimento retilíneo e uniforme, com uma velocidade constante. Tranquilo? Já os não inerciais são aqueles que apresentam aceleração, ou seja, a aceleração é diferente de zero, ou seja, eles não estão em equilíbrio. Beleza? Um outro conceito seria o conceito de força. Força nada mais é do que um agente físico cujo efeito dinâmico é provocar mudança no movimento. Troca movimento por velocidade. Força é um agente físico cujo efeito dinâmico é provocar mudança na velocidade. Tranquilo? E existe o conceito de força resultante, que nada mais é do que uma única força que poderia fazer o mesmo efeito dinâmico que todas as outras juntas, desde que elas estivessem atuando sobre o mesmo corpo e simultaneamente. De que forma a gente pode encontrar isso? Existe um corpo aqui e existe uma força F1 apontando para lá, F2 para lá, F3 para lá e existe uma F4 para lá. O que é que acontece? A força resultante é o somatório de todas elas.
F1 mais F2 mais F3. E por que aqui tem menos F4? Porque ela está em um sentido diferente. E por que a força resultante ficou apontando para lá? Porque se vocês olharem direitinho, o vetor da força F4 é bem menor, ou seja, o somatório ficou bastante maior para o lado de lá, por isso que a força resultante ficou apontando para lá. Tranquilo? E aí a gente entra nas leis de Newton. As leis de Newton, que são divididas em três, e a primeira é conhecida como o princípio da inércia, que nada mais é do que ele diz. Se sobre um corpo não atua uma força resultante, é importante enfatizar essa força resultante. Por quê? Em mim, que estou em repouso, existem forças sendo aplicadas. Por exemplo, o peso que está entre mim e a terra, e existe a normal que está entre mim e o piso, certo? Só que elas estão se equilibrando, por isso que eu estou em repouso. A minha força resultante, nesse caso aqui, seria igual a zero. Beleza? Então, se sobre o corpo a força resultante é igual a zero, ele está em equilíbrio. Que tipo? Ou equilíbrio estático, em repouso, ou em equilíbrio dinâmico, movimento, retilíneo e uniforme. Já a segunda lei de Newton, que é conhecido como princípio fundamental da dinâmica, ela diz o seguinte: se sobre uma partícula existe uma força resultante aplicando sobre ela, o que é que vai acontecer? Vai aparecer uma aceleração, que é proporcional a essa força resultante, mas também apresenta a mesma direção e o mesmo sentido. E aí ele conseguiu criar uma equação, de tal forma que as proporções entre força resultante e aceleração, para você sair de uma proporção e chegar a uma equação, é preciso inserir uma constante, que seria a massa. Então, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Tranquilo? E a terceira lei de Newton, que para mim é a mais importante, é importante que vocês lembrem o quê? Que ela é conhecida como o princípio da ação e reação. E além disso, ela vai dizer o seguinte, que para todo par, para toda força de ação, vai existir uma reação. Ou seja, elas sempre atuam em pares, simultaneamente, e apresentam 5 características que vocês lembram basicamente de 3. Então vamos recapitular as 5. O que seria? Elas atuam em corpos diferentes, por isso nunca se equilibram, certo? É importante lembrar também que elas apresentam a mesma natureza, ou seja, as duas precisam ser de campo ou as duas precisam ser de contato, e é aquela que você sempre lembra, mesma direção, mesma intensidade, só que de sentidos opostos, certo? E aí o que é que a gente tem que lembrar, basicamente? Isso aqui, a força de ação e reação, elas não podem ser consideradas iguais. Por quê? Força é um conceito vetorial e para ser igual, ela precisa ser igual em 3 aspectos: módulo, direção e sentido. As forças de ação e reação, por exemplo, elas apresentam a mesma intensidade, mesma direção, só que os sentidos são opostos. Como existe um aspecto que é diferente, elas não podem ser consideradas iguais. Beleza? Outra coisa que vocês precisam lembrar é sobre esse conceito aqui que eu coloquei como observação da fragilidade dos corpos, que nada mais é do que quando você vê uma batida de um caminhão em um carro e observa que o carro ficou muito mais amassado, embora a intensidade da batida do choque mecânico seja a mesma, o que é que vai acontecer? Um vai ficar mais amassado do que o outro por conta da fragilidade do material que ele é feito, certo? E uma outra coisa seria aquilo que todo mundo tem dúvida: peso e normal. Afinal, podem ser consideradas ação e reação? Não, porque eles não respeitam 2 critérios dessa lei. E quais são os critérios? Elas estão atuando sobre o mesmo corpo, e para ser um par ação e reação, ele precisa atuar em corpos diferentes. Outra coisa, peso é uma força de campo, normal é uma força de contato, ou seja, não pode ser considerado força de ação e reação. Beleza? Galerinha, se gostou do vídeo, eu peço encarecidamente que curtam, comentem o que vocês querem ver aqui no nosso canal, se gostou do vídeo, se não gostou. Outra coisa, compartilhe esse vídeo para que a gente possa democratizar cada vez mais a educação, e segue nossas redes sociais, tanto no Instagram, quanto no YouTube, quanto na página do Facebook. Beleza? Valeu!